Iparum é um menino negro e órfão, que após a morte de sua protetora vai ter que aprender a se virar sozinho. Durante o espetáculo O Voo de Iparum, ele vai conversar com o público, contar um pouco dos desafios de sua condição de morador de rua, tentar descobrir a sua ancestralidade e, principalmente, entender qual é o seu lugar no mundo. Olá, eu sou Leandro Fazola, ator, produtor e historiador da arte. E esse é o segundo vídeo do projeto Cadernos Cênicos, projeto contemplado pelo edital Cultura Presente nas Redes, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Aqui, nesse vídeo, eu vou falar do espetáculo Voo de Iparum, da Companhia de Teatro Baixo de Nova Iguaçu. Esse espetáculo tem texto da Jéssica Meirelles, direção do Rodrigo Vilas Boas e é um solo interpretado pelo ator Madison Vilela. Nesse primeiro infanto-juvenil da companhia, a companhia segue uma tendência que a gente tem visto um pouco no teatro dos últimos tempos, que é de tratar de temas importantes, de temas com responsabilidade social, de temas complexos para esse universo de crianças e adolescentes. O Voo de Iparum vem falar da situação do Iparum, que é morador de rua e tem que lidar com temas como fome, como racismo, como preconceito e até mesmo a morte. Ao longo do espetáculo a gente vai ver personagens importantes para a trajetória do Iparum morrerem, e é uma maneira também delicada, sutil, de poder tocar nesse tema com as crianças. Mas ao mesmo tempo que o espetáculo toca nessas questões tão difíceis, a direção do Rodrigo Vilas Boas conduz isso de uma maneira a explorar sempre o lúdico. O espetáculo já começa com a cena do nascimento do Iparum, que é toda feita através do teatro de sombras. E assim, ao longo da peça, a gente vai vendo, além da interpretação do Madison, ele explorando recursos como teatro de sombras, como contação de história, como manipulação de bonecos. Na minha opinião, um dos momentos mais bonitos do espetáculo é quando o Iparum resolve contar um pouco dessa realidade. E ele faz isso exatamente através de uma contação de história, ou levando para aquele universo do personagem uma brincadeira de criança. Ele usa diversos elementos para ir contando as histórias da Dona Yaya, do Seu Sebastião, de Nanã, que são os outros moradores de rua assim como ele. E nesse momento, a direção aposta em usar para essa contação, ao invés de brinquedos, o que o Iparum tem em mãos são símbolos, são elementos que podem ser associados a esse universo umbandista, como um cachimbo, como um tridente, como um espelhinho. E ao mesmo tempo em que é apenas uma criança brincando com objetos comuns do cotidiano, isso acaba por cumprir uma função social. Porque muitas vezes todos os elementos relacionados a culturas africanas, devido ao alto índice de intolerância religiosa, são vistos de maneira negativa. Então quando a gente coloca uma criança brincando, isso ajuda a gente a normatizar aqueles elementos, a olhar com outros olhos. Possivelmente parte do público que não está tão acostumado, tão inserido nesse contexto, acaba quebrando um pouco de preconceitos e olhando aqueles objetos como olharia para quaisquer outros. E vale ressaltar que a Companhia de Teatro Baixo é uma companhia de Nova Iguaçu, que é a cidade com maior índice de violência por intolerância religiosa do nosso estado. E esse momento de contação de histórias do Iparum apresentando os outros moradores também coloca a gente perante uma triste realidade. É um dos momentos em que o espetáculo lida diretamente com o tema da morte. E não uma morte qualquer, uma morte por causa de frio, uma morte comum para esses moradores. E isso ali sendo contado para as crianças, de uma maneira a não romantizar, de uma maneira a levar aquela realidade e levar aquela reflexão. Outra coisa bastante enfatizada pelo texto do espetáculo é a descoberta de Iparum da própria ancestralidade. E esse é um ponto muito forte do espetáculo, porque ao mesmo tempo ele vai sendo usado para contar um pouco sobre a história dos negros no Brasil. Existe uma outra personagem nesse espetáculo que acompanha toda a jornada do Iparum, desde o seu nascimento, que é a personagem Nanã. No espetáculo, essa personagem aparece a partir de uma máscara, que o Madison vai manipulando em diversas cenas. E é nesse momento do espetáculo que a minha opinião se divide. Porque se por um lado, eu acredito que poderia ser muito interessante o Madison explorar mais essa camada de interpretação, fazendo a voz de Nanã e dando vida a esse personagem ele mesmo em cena, por outro lado, a direção optou por convidar a Dona Ive Penha, uma atriz negra, sexagenária, daqui da Baixada Fluminense, para dar voz a essa personagem. Então a personagem Nanã é feita a partir dessa voz, a partir desses áudios.
E nesse momento, o espetáculo acaba cumprindo fora da ficção o que se propõe a fazer dentro do texto, que é uma grande homenagem à ancestralidade, é uma grande homenagem a todas essas pessoas que vieram antes. Porque a verdade é que a Ivy Penha é uma grande atriz da Baixada. E qualquer oportunidade que a gente tiver de exaltar essa galera que foi construindo essa trajetória para que outros viessem depois, é sempre importante. Sem contar que essa interpretação da Ivy é incrível, e independente de ela estar aparecendo, ser sua voz, como não se encantar e não se emocionar com essa potência? Isai mi chanda zochu kosi sikelela kosi sikelela. Não se esqueça, Parum, o que veio contar. O Voo de Parum também cumpre uma outra importante função social, que é a função da representatividade. Não só por trazer um protagonista negro que já causa imediata identificação com tantas crianças que às vezes não se veem representadas, mas também por trazer essa representatividade da cultura negra como um todo. Além de várias coisas do cenário, do figurino explorarem essas relações, a gente ainda tem elementos da cultura africana, danças afro-brasileiras como jongo, como congado, e também essa oralidade africana a partir da contação de histórias do Iparum. E é importante lembrar que essa representatividade ela não fica só na esfera da cena, ela extrapola esse limite. O ator Madison Vilela foi indicado na categoria Ator Solo ao Prêmio CBTIGE, um dos principais prêmios do teatro infanto-juvenil. E essa interpretação do Madison, que levou ele a ser indicado ao prêmio, é uma interpretação riquíssima, que coloca a gente no lugar de um personagem infantil, mas sem ser aquela coisa caricata, infantilóide, não. Ele vai criando uma identificação imediata com as crianças e também com os adultos, emocionando, passando por momentos de alegria, euforia, medo, tristeza. O Voo de Parum é um espetáculo super recente, fez só a sua primeira temporada e já tá aí, pronto para seguir para as outras cidades, para circular por vários lugares. O meu conselho para você é que fique de olho nesse pássaro para ver onde ele vai fazer ninho na próxima vez. Por hoje é isso e a gente se vê no próximo vídeo. Voe, Parum! Voa! Voa depressa! Voa que suas asas são a sua liberdade!